Boa noite a todos. Desejamos que todos se sintam muito bem em nossa casa espírita, se sintam à vontade nesse ambiente que nos ampara e nos permite a reflexão e a reforma íntima necessárias à transformação da nossa vida. E as palestras públicas são uma excelente oportunidade para isso, em que nós nos recolhemos para dentro do nosso quarto íntimo, dentro de nós mesmos, para fazer essa reflexão necessária. E hoje à noite nós temos o tema O Valor do Silêncio, já exposto na tela, que será exposição doutrinária proferida pelo nosso irmão Delmar Wiltner, aqui presente. Seja muito bem-vindo, Delmar, mais uma vez. O Delmar irá falar sobre esse assunto, no dia de hoje em especial. E para contribuir com isso, nós vamos fazer uma breve leitura do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. O amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser o sentimento elevado, que dignifica, libertando. Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles te desarmonizam ou tranquilizam. Através da sua qualidade, detectarás se amas ou apenas desejas. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas, não te deixando escravizar também. Uma boa palestra para todos nós. Boa noite, amigos. Que Jesus esteja em nossos corações. Antes de entrar no assunto, eu preciso fazer um silêncio e ligar o meu computador na energia, porque senão ele vai silenciar para mim durante a exposição. Dei-me conta disto, depois de fazer muito silêncio. Muito bem, então vamos lá. Fazer silêncio é um desafio. Valorizar o silêncio mais ainda. E ela é uma experiência para quem se desafia a falar no público. Mas ela é uma experiência nossa, possível, necessária. Porque o nosso dia, ele não é silencioso. Ele tem emoções de descontrole, de agressividade, de irritação, de raiva, de medo, alegria, de surpresa, de nojo, de impaciência. E ele tem sentimentos também, de amor, de felicidade, mas também de culpa, de angústia, de tristeza, de inveja, de felicidade, de solidão. O sentimento, ele se manifesta de forma mais prolongada. A emoção, ela é repentina. Então, o barulho excessivo causa déficit de atenção. As pessoas no dia a dia, sem se dar conta, ficam mais irritadas. Pequenos gestos podem provocar descontrole emocional. Nas redes sociais nós queremos respostas imediatas. Então o dia não é silencioso. Então vem a inquietação íntima.
cada vez mais comum. Nós percebemos isto conosco e no dia a dia? Conseguimos fazer essa leitura? E aí a doutrina nos esclarece que nós precisamos cuidar disso, porque nós podemos aproximar de nós companhias espirituais desagradáveis. Então a essência, a alma, o espírito humano, o ser humano, ele passa por estas situações. Deste intercâmbio com o mundo dos espíritos também. O corpo sinaliza. Precisa de descanso, de cuidado, de tranquilidade, de recuperação, porque senão as enfermidades podem surgir. A nossa experiência física, ela é constituída de provas e expiações. Foi a leitura do Evangelho, no item 5, no capítulo 5 do Evangelho, e é bem-aventurados os aflitos, e é o capítulo mais longo do Evangelho, que ele fala de todas as aflições humanas. Quais são as causas? Sem querermos sairmos do nosso objetivo do silêncio, quais são os motivos destes barulhos físicos e morais em nossas existências? O Evangelho nos esclarece que as causas atuais das aflições, elas têm duas espécies, essas vicissitudes da nossa vida. E elas promanam de duas fontes bem diferentes. Uma tem causa nesta vida, outra tem em vida passada. Então nós vivemos tormentos porque nós somos espíritos reencarnantes. Nós passamos por estas circunstâncias todas. Mas esse é um tema, as causas das aflições, que ele desvia um pouquinho do nosso caminho, que é justamente perguntar: o silêncio tem valor? Qual é o valor dele? Nós podemos vivenciar o silêncio nas nossas vidas? Aqui nós não queremos dizer sobre ficar quieto, única e exclusivamente, e só isto. O silêncio é uma atitude necessária e importante nas nossas vidas. Ele é entendido como a ausência ou a cessação do barulho, o ruído ou inquietação. O silêncio promove a paz de espírito. Então, o silêncio é um estado do espírito. É um convite a nós estarmos neste estado. Segundo diz o espírito Meimei, pelo inesquecível Francisco Cândido Xavier, o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Daí nós podemos trazê-lo para o nosso dia a dia, nas circunstâncias em que nós nos vemos nelas. E é um refúgio para nós de reflexão. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, diz Emmanuel. Mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio. Para quê? Para que a ponderação se faça ouvida, diz Emmanuel, dentro da própria alma, indicando o nosso caminho a seguir. Porque o silêncio, ele educa. Saber usar o silêncio é uma atitude inteligente e principalmente pacificadora.
Não é uma atitude de negligência, não quer dizer que devemos concordar com a violência, com a opressão, nem sermos apáticos ou permissivos. Não é quem cala consente, não é neste sentido. O silêncio, ele é educador, porque ele evita várias pequenas guerras, conflitos. Ele transforma corações e harmoniza os lares. Porque o lar é a estação primeira das nossas vidas. E este lar, saindo da reflexão do silêncio, ele vai transformar nossa sociedade, tão necessária deste silêncio e destes indivíduos que refletem acerca disto. O silêncio primeiro. Esse mês que a nossa sociedade espírita dedica à família, encontros e reencontros, onde é o nosso primeiro silêncio? No sublime lugar que é o ventre materno. Lá nós estamos ouvindo. Quando aprendemos nele sem falar e apenas sentir, nós chegamos em silêncio e no desencarne nós partimos em silêncio. Porque Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso mestre, ele é o nosso guia, ele é o nosso orientador, é aquele que veio nos trazer esta reflexão de forma muito forte, muito convincente. Porque Jesus utilizava o silêncio como recurso pedagógico para ensinar. Jesus utilizava esta situação quando uma pessoa trazia para ele um problema relacionado a si mesmo ou a outra pessoa. Ele não respondia imediatamente. Qualquer leitura que nós fizermos de obra onde nós temos o diálogo de Jesus com aqueles que o cercavam, tanto os seus apóstolos como aqueles do dia a dia, as pessoas, aqueles todos que ele encontrava no caminho, ele olhava aquela criatura, aquele sujeito, não falava, deixava falar, ouvia aquele coração, demonstrava o interesse, acolhia e não julgava. Depois ele falava, depois ele orientava, depois ele trazia o remédio para aquela alma. Então ele educava os homens através da ferramenta do silêncio e assim promovia a educação dos sentimentos. Então, deixando que o outro esgotasse as suas angústias, refletir sobre si mesmo, se autoavaliar e se preparar para ouvi-lo. Se preparar para ouvir o mestre falar e aprender com ele. E aí nós viemos trazer agora esse silêncio do deserto. Qual é o significado? Nós temos na religião que Jesus vai ao deserto para combater as tentações do diabo. Mas olhando num viés da doutrina espírita, o deserto ele faz sentir o frio e o calor extremos da alma. Ele convida a beber da água para matar a sede desta alma e aquecer o coração.
com os bens espirituais. Esse deserto que Jesus busca é o deserto onde ele vai encontrar Deus, deixando para trás e nos ensinando a deixar para trás, nessa busca, o excesso de valorização dos bens materiais. De não viver uma vida simplesmente por viver uma vida fácil. Não significa abandonar os bens materiais, mas livre de cuidados e dificuldades, das tentações, da riqueza e do poder. Esse deserto na busca de se encontrar. Porque Jesus disse: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Ele disse lá naquele tempo para aqueles trabalhadores que o acompanhavam, que o buscavam. E ao longo do tempo eles foram convocados à prestação do testemunho pessoal. A testemunhar as verdades que eles queriam, mas que eles teriam que passar por muitas dificuldades. Mas que eles precisariam fazer essa busca interior de compreensão, que é a busca de encontrar Deus. Para que eles pudessem compreender a sublimidade do seu amparo em todas as situações. Então era uma solidão íntima que propiciava a eles a realizar essa viagem interior de autodescobrimento. Porque eles teriam que passar pelos suplícios que contém esta imagem, e muitos deles passaram. E todos eles que passaram por esse caminho não passaram sem dor, sem aflição. E é a abençoada companheira do aprendizado. E que vai burilar o espírito deles e o nosso, preparando-nos para os novos desafios de espíritos imortais que nós somos. Jesus dá o exemplo do silêncio a Bartolomeu na obra A Boa Nova, que tem o título de Bom Ânimo, o capítulo que fala deste encontro de Jesus com Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos seus mensageiros. E Bartolomeu era um homem comum que tinha muitas dificuldades, que havia perdido a sua mãe, a sua genitora, e que havia ficado apenas com o pai e os irmãos. E ele fala a Jesus desta dor da perda da mãe e das dificuldades de relacionamento que ele tinha com os irmãos. Ele era um pescador humilde, mas que enfrentava violências difíceis, de discussões, de desentendimentos diários com a sua família. E numa destas falas, Jesus conversa com ele e diz para ele que Deus ampara todos aqueles. Inclusive a mãe dele tinha sido amparada e que Deus era bom e era justo. Após dizer isto, Jesus silencia, está no texto. E Bartolomeu se dirige ao seu lar e à sua casa e encontra os pais, o pai e os irmãos, na mesma situação de conflito em que vivenciava todos os dias. E neste encontro ele silencia. Ele não entra em atrito, ele não entra em discussão, ele não promove o conflito. E vai descansar, porque era alta hora da noite. Pela manhã, os seus queridos da sua família percebem que ele havia mudado, porque ele havia silenciado. No mesmo livro Boa Nova,
diz o espírito Humberto de Campos, falando de Jesus. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa no dia do Calvário, em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio. Jesus passa por toda a multidão, agredido, humilhado, machucado, ferido, chicoteado, ironizado, sob gargalhadas, sob risos, em silêncio. Logo ele que tinha a possibilidade de mudar tudo aquilo que estava acontecendo. Mas onde ficaria o seu evangelho se ele reagisse? A sua reação? O ensinamento do silêncio. No caminho da crucificação. Mas onde está então o valor do silêncio? No livro O Tempo do Autoencontro, do escritor, psicanalista, psicólogo Rossando Klingey, logo no prefácio da obra, quem prefacia sua obra diz que nos é necessário o ócio produtivo. O que é o ócio? O ócio é não fazer nada. Mas olha, vejam o significado trazido por Arthur Schopenhauer. Tempo necessário para pensar, organizar ideias, meditar, criar. Nos falta o ócio produtivo. Porque hoje ninguém tem tempo para nada. Temos uma enxurrada de informações. Estamos apenas registrando conteúdos, assimilando conclusões alheias, sem produzir nada de novo, repassando mensagens, deixando o nosso espírito imortal refletir. E o efeito colateral disso, repetimos tudo o que lemos e ouvimos. Então falta o deserto em nossas vidas. E o que é o deserto? É o lugar de se perder e de se achar. De estar só, mas não se sentir só. É o lugar da falta para o encontro da essência nossa. E também do silêncio para ouvir o ensurdecedor barulho das nossas inquietações. Este é o vazio do deserto. Porque lá no deserto, nós jamais estivemos sós. Entrando conosco desde o primeiro passo que damos na areia escaldante até a hora em que desfalecemos pela ausência de tudo e de todos, imaginemo-nos no deserto. Na hora que não tem mais nada, nos momentos que não temos ninguém, na incapacidade de preencher a nossa necessidade, esse nosso vazio, nós vamos descobrir e perceber algo maravilhoso e reconfortante. Finalmente encontramos aquele que tudo preenche e dá significado à vida, Deus. Este é o exemplo do deserto de Jesus. Nós vamos encontrar Deus. Porque ela é uma experiência do cristianismo. Ela é uma experiência vivenciada pelo Cristo Jesus.
na prática diária, como fazemos? Como nós podemos fazer para fugir destas questões todas que nos desassossegam, que nos tiram do sério, vamos dizer assim, quando ocorrem? E aqui não é aquela questão de que nós estamos sempre em conflito, nós temos as nossas vivências, mas nós temos as nossas dificuldades. Na prática diária, a questão 919, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir às atrações do mal. Vem o exemplo de Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. É lá no deserto que nós vamos nos conhecer. Lá no deserto, não é o deserto lá fora, num outro lugar. É lá dentro do nosso coração. É lá dentro da nossa sala. É lá dentro do nosso quarto. É lá dentro do nosso quarto interior. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra, ao fim do dia interrogava a minha consciência. Porque a lei de Deus está na nossa consciência, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever. Não é um convite a se culpar. Não é um convite a nos castigarmos. É um convite à reflexão. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E conversar com Deus acerca disso. E nesta conversa com Deus nós vamos nos transformar. É este o convite. Mas nós não podemos esquecer que a oração é um dos sublimes recursos que nós temos nestas situações todas, porque nós vamos conversar com Deus. E aí vem a recordação da inscrição conhecida, né, definida nos centros espíritas, está lá, bem lá em cima, além de estar ali na tela. Silêncio e prece. O silêncio é uma prece. E é por intermédio da oração que nós vamos nos aproximar de Deus. Nós vamos estar lá no deserto, lá dentro, conversando com Deus. Então, quando nós quisermos orar, nós vamos entrar para o nosso quarto. Fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos dará a recompensa. Este quarto secreto não é o quarto necessariamente da nossa casa. Ele é o quarto do nosso coração. Ele é o nosso refúgio. E ele pode ser em espaço barulhento. Porque nós vamos silenciar dentro dele. Nós vamos buscar Deus dentro de nós mesmos. E isso vai fazer uma grande diferença. Seguramente fará uma grande diferença. Mas ela vai fazer a diferença se ela for uma necessidade, um pedido, sem que nós tenhamos apenas um interesse. Ela precisa vir do fundo do nosso coração. Porque nós falamos de nós, das nossas necessidades mais íntimas nestes instantes. Porque aí sim nós saberemos
Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, o silêncio, o deserto, a busca de Deus é o recurso sublime para as nossas necessidades. O mestre de Nazaré, ele cuida do nosso planeta, ele é o nosso governador. E através do silêncio, através dessas buscas, nós temos os recursos todos que a doutrina espírita nos oferece. Conhecer o Evangelho no lar, estudar a doutrina espírita, buscar o atendimento fraterno, usufruir do passe ao final da exposição doutrinária, as boas leituras, as leituras edificantes, a prece ao deitar ou ao acordar nos momentos mais difíceis, nas nossas dificuldades, a vigilância do pensamento, porque a vigilância do pensamento junto com o silêncio não nos deixa reagir. O silêncio interior refletindo acerca de nós mesmos. Então estes serão os medicamentos necessários a nosso favor e que vão promover a nossa tranquilidade, a nossa caminhada de forma mais suave, mais amena, mais fortalecido, com mais ânimo, diante de todas as condições que nós encontrarmos no nosso caminho. Que nós fiquemos com essas reflexões, que tenhamos uma boa semana e que nós possamos, então, buscar agora, se quisermos, nesse final da atividade, olhando para essa imagem bonita de Jesus, fechar os nossos olhos, se quisermos, elevar o nosso pensamento a Deus, esse Senhor das nossas almas, e dizer a Ele: graças, Senhor, te damos pela oportunidade da vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade sublime desta encarnação. Queremos rogar a Ti, Senhor, o amparo a nós, mas não somente a nós, mas aqueles que convivem conosco no nosso lar, na nossa condição primeira, para que neste lar, fortalecido com Teu sublime amor e com as nossas ações, nós possamos ser aqueles que irão transitar pela sociedade, pelos locais de trabalho, pelas ruas, onde iremos encontrar irmãos nossos e diante deles levar sempre e sempre que possível uma palavra de bom ânimo, de incentivo, um olhar carinhoso, uma expressão sincera. Rogamos, Senhor, que os Teus mensageiros, com Jesus, nosso Mestre, possam auxiliar a tantos irmãos que ainda vivem em tantas dificuldades no mundo, em muitos lugares, em todos os lugares, em outros países, em muitas aflições, em dores, em sofrimentos que não conseguimos mensurar. Que estes Teus ceareiros, Senhor, possam estar junto deles, fortalecendo-os na fé e na esperança e na compreensão dos Teus sublimes desígnios.
porque nós sabemos que tu não desamparas nenhuma das tuas criaturas. Abençoa, Senhor, aqueles que estão do outro lado da vida, que também te buscam, aqueles nossos que já partiram, aqueles outros desconhecidos, que precisam também de ti, assim como nós necessitamos. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela oportunidade da vida. Possamos levar nos corações essa sublime energia que aqui encontramos e levá-la a todos aqueles que encontrarmos no nosso caminho. Que a nossa semana seja de alegria, de discernimento, de paz, e que assim seja.